Vamos iniciar nossa semana 2 do PET 3, segundo ano de filosofia. E essa semana nós temos a temática tipos de conhecimento. Há uma área na filosofia que chama a teoria do conhecimento, a epistemologia, que estuda os princípios de todo tipo de conhecimento, várias correntes filosóficas, o que é o conhecer, como que se dá o conhecer, porque o elemento conhecer ele é próprio do ser humano. Nenhum dos outros animais, se a gente analisa bem, em toda, até na psicologia comportamental, em todas as outras áreas que estudam esse tipo de situação, nós vamos perceber que o tempo todo os animais ou qualquer outro ser vivo está interligado à questão do instinto. Como se princípios que tem ali de desenvoltura estão relacionadas mais mesmo aos princípios que estão já na genética, naquilo que é o funcionamento. Então, um exemplo bobo e simples é a casinha do João de Barro. Você pode ver que é sempre igual, diferencia muito pouca coisa, não há criatividade. O ser humano ele modifica conforme o gosto. Então é igual a gente dizer, num exemplo, que esse ano a gente valoriza na virada do ano a cor branca, no outro ano a cor amarela, e vai dando todo um significado e um sentido para aquilo. Porque o nosso conhecimento ele é mais complexo. O que é isso? Ele é mais amplo. Nós o tempo todo, quando se fala assim, a busca pela verdade, se for olhar mesmo, há várias verdades, porque há vários campos de conhecimento, há várias dimensões humanas. A nossa linguagem, há vários tipos de linguagem, a gente pode perceber pelos tipos de conhecimento que nós temos. Então, a pessoa mais simples que seja, ela está o tempo todo, nós estamos aprendendo. Independente se seja na vida, é claro que o conhecimento sistematizado faz a gente ter uma segurança mais, porque o conhecimento da vida, o conhecimento empírico, do senso comum, corre o risco dele ser muito pessoal. É igual uma pessoa falar com a outra, ser feliz é isso, como se fosse uma receita pronta, mas é uma receita que serviu para aquela pessoa, mas para o outro pode ser muito diferente. E o conhecimento científico, o conhecimento mais sistematizado, ele busca uma generalização maior, uma universalidade, coisas que servem para todos. Então, igual na área medicinal, né? Alguém toma um chá e deu certo para aquela dor de barriga. Não quer dizer, se não for bem trabalhado, analisado, verificado, então pode ser que aquilo para outras pessoas pode causar até a morte. Tomar cuidado com isso. Então, para conhecer o mundo, para conhecer nós mesmos, nós temos variados tipos de conhecimento. O senso comum, com aquilo que nós chamamos de conhecimento empírico, da experiência, da realidade, ele está particularmente voltado para aquilo que é a especificidade de uma cultura, de um grupo, que vai passando de geração em geração, através de práticas que são ali culturais. Todo ano se comemora tais datas, tem todo um sentido para aquelas datas, e isso vai passando, e é interessante que pode ser importante, pode até ser muito interessante, mas de repente sempre o conhecimento do senso comum ele traz também certos elementos preconceituosos ou elementos da tradição que precisam ser sempre revistos, né? Porque são particularidades daquela cultura naquela época. E como as gerações mudam, os conhecimentos mudam, é importante sempre rever. Um conhecimento também importante que é preciso perceber que ele é uma dimensão do ser humano, é o teológico, o estudo de Deus, sempre baseado nas questões na fé. Então, quando a gente tenta comparar conhecimento científico com conhecimento filosófico, conhecimento teológico, tem que
ter muito cuidado com isso, porque, igual eu disse, comparar, sempre a comparação, ela não condiz muito, porque determinado contexto ele vai nesse sentido do conhecimento teológico e outro vai no sentido do conhecimento filosófico ou científico, que são tipos de conhecimento diferentes. Então não dá para. E a gente o tempo todo depara isso, né? Tem pessoas que erram muito nisso ao querer criticar a religião e não perceber que aquele conhecimento ali está no campo da fé. Então não é que tem que ser comprovado, direcionado, é outra dimensão da vida. O conhecimento filosófico, muitas vezes confundido com o conhecimento científico, porque o conhecimento científico é uma coisa, ele é sempre baseado, nós vamos ver aqui, em testes, em verificações, observação dos fenômenos, teorias, hipóteses, tentar deduzir ali, concluir de forma concreta. O conhecimento filosófico já é o conhecimento de ampliar a visão, de questionar em vários tipos de dimensão. Uma crítica que eu faço aqui, né? Assim como a ciência, mas não podemos dizer que o conhecimento científico acontece da mesma forma que o conhecimento filosófico. Então, a ciência, nós não podemos comparar com o conhecimento filosófico, porque o conhecimento filosófico ele busca a origem das questões e não só no campo do teste, da verificação, mas no campo do discurso, da abstração, de elementos muito mais elementos que envolvam os vários tipos de conhecimento. Então tem que ter essa especificidade muito clara na diferença disso. Então, dentre as várias formas de conhecer que o ser humano, ele tem várias dimensões em que, por mais que a gente tenha aí avanços, questões científicos, né, na área da informatização, de filmes, de várias coisas que mostram aqui um futuro em que a ficção científica, né, em que a máquina iria dominar o ser humano. Então isso é uma coisa muito genérica e muito difícil de dizer que sim, porque o ser humano, a gente não pode reduzir ele como uma máquina, ele tem dimensões que vão muito mais além do que qualquer objetividade. O ser humano, ao mesmo tempo que ele é sensível, tem os sentidos dele, que é aquilo que a gente compara a uma máquina, mesmo assim esses sentidos têm todo o elemento interligado ao inteligível, que é aquilo que você não consegue pegar, palpar, que pode ser essa dimensão teológica, a dimensão da abstração, a dimensão da razão, a dimensão epistemológica e antropológica e corporal, que perpassa várias dimensões. Então, a epistemologia, que é esse campo da teoria, do conhecimento que está dentro da área da filosofia, busca ampliar cada vez mais e perceber que o ser humano, se a gente for perceber aqui o que está no centro, é a pergunta central aqui, realmente é o que é o ser humano. Então, estudar esses elementos faz a gente pensar que nós não estamos lidando com uma máquina, com um animal, o ser humano é muito mais amplo, né? E nesse sentido, quando a gente pega aí, principalmente quando é sistematizado mais essa teoria do conhecimento que se dá na modernidade, duas ou até mesmo várias outras correntes filosóficas, três, né? Se a gente pega o racionalismo, o empirismo e criticismo de Kant. Aqui nessa semana, no texto, aparece o racionalismo, que é uma corrente filosófica que tem aí filósofos como René Descartes, o Spinoza e até mesmo Leibniz. Nós temos essa corrente chamada racionalismo, porque é um período ali que rompe com a Idade Média, em que a gente vê que a religião está no centro. Agora é a ciência
Então nós temos aí durante esse período, século XV, XVI, muitos descobrimentos, muita abertura, confronto, não foi tão simples assim. Há uma tensão muito grande entre religião e agora o nascimento da ciência. Copérnico, Galileu Galilei, várias pessoas sofreram muito nesse sentido de trazer a ciência, e a ciência foi muito radical de romper mesmo com a religião, mesmo que alguns filósofos vão trazer elementos da religião. O racionalismo é importante a gente destacar as características que ele concede, né? A razão como centro, sempre buscar explicar as coisas de forma mais racional, tirar todas as dúvidas, que passam nesses outros campos de conhecimento. Então, a ciência acaba sendo a mãe, a dona da verdade. O modelo de conhecimento, de linguagem, é o modelo matemático. As verdades sempre têm que ser comprovadas, verificadas, ter uma lógica, né? O conhecimento por racionalista, ele é inato. Quando aparecer essa palavra inato, de natismo, é que já nasce conosco. Nós é como se fosse um HD, nós comparando a um computador, né? A nossa cabeça, nossa consciência é como se fosse já um HD preenchido aí por um sistema operacional que nós já nascemos com todo o conhecimento, a gente depois só vai despertando. Por isso que é chamado conhecimento aí, ele existe a priori, ou seja, vem primeiro. Antes de eu fazer a experiência, eu já tenho esse conhecimento na minha razão, na minha mente. E a hora que eu faço a experiência, eu apenas desperto esse conhecimento. Então, quem faz o Enem, por exemplo, sempre aparece esse termo racionalismo, a gente tem que ter ele como referência nesse sentido. Nessa semana, nós temos aí, então, questões que envolvem o método cartesiano, a questão da filosofia tanto de Leibniz como de Spinoza, e as ideias de Spinoza aqui na terceira questão. São 3 questões, 2 objetivas e uma dissertativa. Esperamos que você possa fazer uma leitura, um aprofundamento desse tema que é muito importante, principalmente para quem logo deva fazer o Enem. Fica aí com a nossa segunda parte, que a gente vai tratar de uma questão importante de 2019. Um abraço, bons estudos, boa leitura. Nessa segunda parte do nosso vídeo, para quem está preparando aí para o Enem, sabendo que filosofia é uma área do conhecimento muito importante para diversas resoluções de problema do Enem. Primeiro que o Enem se baseia muito em conceitos como interdisciplinaridade, contextualização e situação-problema, e a filosofia ajuda em questões de interpretação, tanto na área humana como em qualquer área, principalmente na redação, que eu trabalho com argumentação, com as ideias. Nós vamos ver uma questão de 2019, uma questão que trata aí principalmente do contexto da filosofia moderna. Então é importante porque retomar essa questão é rever todos os elementos que perpassam aí o tema da modernidade na filosofia. Então vamos ver a questão, o texto que nós temos aí. Lembrando que sempre as questões, os itens, né, do Enem tem sempre essa estrutura de um pequeno texto, ou 1 ou 2 parágrafos, 2 textos pequenos, sempre tem uma figura também, uma imagem, e tem o enunciado e tem as 5 alternativas aí. Nesse daqui nós não temos nenhum tipo de figura, essas figuras que estão aqui são apenas ilustrativas. Então diz respeito aqui o texto, ó, diz que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro. Então aqui esse europeu, muito conhecido, é do século XIX, mas aqui praticamente quase que volta aí o contexto das navegações, dos descobrimentos. Então ele veio aqui na América do Sul.
E ele percebia que os povos aqui como se fossem mendigos, sentados em cima de saco de ouro. Por quê? Referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. Então, nós temos muita riqueza natural e que a gente não explora. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Colonização ibérica é aquela península da Ibérica em que a Espanha e Portugal são os principais colonizadores aí do século XV e XVI. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Então a gente percebe que há uma relação aqui entre ser humano e natureza. Né? Então o enunciado diz isto: a relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Então, aqui você tem que estar atento, por isso que a importância da filosofia, para interpretar. A gente vê um texto em que há uma relação nele, que é o ser humano e a natureza. Aquilo que esse Humboldt percebe que nós somos muito ainda selvagem, porque nós temos elementos da natureza, é uma relação aqui entre cultura e natureza. Né? Nós vamos continuar preservando a natureza, nós podemos explorá-la. Né? Então é importante, toda vez quando aparece a palavra relação, os alunos sempre têm muita dificuldade com a questão de relacionar. Eu percebo que os alunos têm mais facilidade em distinguir, fazer distinção. Isto é isto, isso tal, 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 e aquilo é tal, tal, tal. Relação é sempre perceber o que é em comum entre. O que é comum entre ser humano e natureza. Então existe algo comum entre os dois. Então é uma relação e não explicar o que é o ser humano, o que é a natureza. Os alunos muitas vezes conseguem. Você pede uma questão, por exemplo, faça a relação entre ser humano e natureza. Aí o aluno pesquisa e coloca assim, ser humano é natureza é isso, isso, isso. Não está pedindo para explicar uma e outra, está pedindo para relacionar as duas. O que uma tem a ver com a outra. Aquilo que as duas se completam, ou que uma se completa na outra, ou que tem em comum entre as duas. Né? Então essa palavrinha, sempre quando aparecer a relação, não é distinção, não é para você explicar o que é uma ou outra. Beleza, voltando à questão, ela tem como alternativa correta a letra C, porque a gente percebe que o texto aí ressalta uma visão de relação entre ser humano e natureza, cultura e natureza. O que é cultura? É transformação. Natureza, aquilo que é natural, sem o toque do humano. Nós, como somos selvagens, quando a gente volta à estaca de animais, ao momento assim, de não ficar interferindo muito na natureza. E o Humboldt, ele critica um pouco nós, como sul-americano, que a gente não é como os europeus que fica explorando a natureza, porque nós estamos naquele século, apesar que ele é do século XIX, mas ele está fazendo uma ressalva daquele momento do século XV, XVI, em que o ser humano precisa explorar mais. Então, segundo a qual esta é vista como objeto de exploração para atender às finalidades humanas. No racionalismo cartesiano, que é o racionalismo de René Descartes, aí a gente tem que conhecer um pouquinho, a busca de uma ciência verdadeira envolve um olhar de exploração, já que René Descartes anuncia o ser humano como senhor e possuidor na natureza. Então, a relação que nós temos aqui entre o ser humano e a natureza ressalta a corrente filosófica ali da modernidade, que é o racionalismo, principalmente aqui o racionalismo de René Descartes, em que nós, é claro que naquela época da modernidade, essa questão de explorar a natureza, nós temos que dominar, nós temos que buscar fazer com que a ciência seja a verdade absoluta. Então, o ser humano, ele é dono de todo mundo. Isso é muito presente ali naquele contexto
da modernidade. Então, por isso que a letra C aí ficou como o racionalismo cartesiano, porque faz parte da ideia de René Descartes, naquele contexto, o ser humano ser o centro do universo, né? Por isso que tem a ideia do antropocentrismo. A modernidade é agora o ser humano no centro do universo. Em contraposição, a Idade Média, que era teocentrismo, Deus no centro, a religião. E por que que não é as outras alternativas? A letra A não tem nada a ver, né? Relativismo é quando você tem várias posições, isso depende do ser humano. Então, o cognitivo é a nossa capacidade de conhecer as coisas. Então, a pessoa tem problemas cognitivos, por exemplo, ela tem dificuldade de entender a lógica das coisas. Então, o cognitivo é a capacidade. E relativismo cognitivo é a diversidade, ou cada pessoa tem um jeito de conhecer, cada pessoa tem uma maneira de conhecer, né? E não tem nada no texto falando sobre isso. A letra A, todos os termos, letra A, C, D e E, são termos interessantes, mas que não condizem. O AB, né, a C acerta, A, B, D e E, não condiz com aquilo que está no texto. Então a letra A também. A letra B é essa corrente filosófica do marxismo, século XVIII, XIX, ela está mais fazendo uma crítica ao capitalismo, em que é uma luta de classes, né? É a oposição aí entre o ideal, que nós temos as correntes filosóficas do idealismo, principalmente com base o Hegel, em que a história é ela que move, existe uma racionalidade histórica que move as pessoas. E o Marx, Karl Marx, que é um dos que depois vai trabalhar de forma mais ampla o materialismo dialético. Esse termo materialismo dialético, ele ressalta que o material, então ele cria uma oposição aí entre ideal e produção, é o material que é o centro sempre, a produção, as coisas que são sempre o centro das lutas de classe. O que move as pessoas, o que move uma nação é o interesse por bens, por aquilo que tem como domínio de produção. E não tem nada a ver nesse sentido sobre o texto, falando disso. Mesma coisa a letra D, pluralismo, diversidade de epistemologia, de conhecimentos. Há uma diversidade de conhecimentos, vários conhecimentos como princípio. No texto também não está falando isso, porque a relação entre cultura e natureza, ser humano e natureza. E aí, que é o existencialismo fenomenológico, que é uma corrente filosófica do século XX, que a gente pode pegar aqui tanto em Husserl, como também principalmente em Jean-Paul Sartre. Então, o existencialismo é aquilo que a existência nossa, a nossa vivência do dia a dia, que nos define quem somos nós. Nós somos aquilo que fazemos de opção diariamente. E no texto não tem essa ressalva, né, ressalta sobre esse tema, porque ressalta sobre o ser humano dominar a natureza, essa relação de dominação que está mostrando nós como sul-americanos que a gente precisa sair da nossa selvageria, como seria ressaltado ali no texto, e nós precisamos explorar, dominar mais a natureza, né? Isso é uma mentalidade ali da modernidade, que hoje a gente vai vendo que a gente precisa ter uma consciência mais de sustentabilidade no mundo. Então você vê que são muitos termos, essa questão traz muitos termos filosóficos importantes, que é preciso a gente conhecer bem, fazer outras leituras, outras pesquisas, para estudar esses termos, porque eles nos ajudam a entender muitas questões que poderão aparecer aí no Enem. Espero ter ajudado um pouco a entender, a partir dessa questão, essa
ampliação de temas que aparece nela e que vocês possam fazer boas leituras para se preparar melhor para o Enem. Bons estudos, boas leituras e até a nossa próxima aula.